versículo 1. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1. Para aqueles que se utilizam da Bíblia da Ave Maria, a página é 1523. Quando você procura, vamos rezar: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Posso ler com vocês? Vamos fazer um silêncio então aqui para prestarmos atenção nas Escrituras. E assim vai dizer o apóstolo Paulo. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulhos, amigos dos prazeres e não de Deus, de piedade ostentando a aparência, mas desdenharão a realidade. Desta gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de toda espécie, carregadas de pecados, atormentada por toda espécie de paixões. Sempre aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Estas são para nós as palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O livro do profeta Amós, no capítulo 3 e no versículo 7, vai dizer assim: porque o Senhor Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus profetas, aos seus servos. E Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, tem uma visão profética de acontecimentos futuros da humanidade, e claro, sobre a igreja, e ele profetiza que nós viveríamos um período difícil. E eu não tenho dúvida alguma de que nós estamos no ápice desse período difícil. É uma tribulação intensa que a igreja vive, a apostasia, que é a perda da fé, já vem sendo denunciada há anos por Nossa Senhora. Eu creio de maneira concreta que se aproxima cada vez mais a segunda vinda de Cristo. E por que eu creio que se aproxima cada vez mais a segunda vinda de Cristo? Porque um dia Santa Faustina estava no convento rezando, e Jesus disse assim para ela: Faustina, se você for fiel, eu levantarei daqui da Polônia a centelha que irá preparar a minha segunda vinda. E claro, Santa Faustina foi fiel, e sem dúvida alguma a centelha que Deus levantou da Polônia é o Papa João Paulo II, que foi o Papa de Maria, ela diz, no movimento sacerdotal mariano. E Nossa Senhora disse: depois que o meu Papa for recolhido da face da terra, luzes tenebrosas irão tomar conta do mundo. E aí Nossa Senhora, nesse próprio livro, ela começa a desenhar para nós o que acontecerá no período difícil, dando interpretações de palavras do apóstolo Paulo sobre a parousia, falando algumas coisas sobre o Evangelho de Mateus 24, que fala sobre o final dos tempos, fazendo uma denúncia forte contra a maçonaria eclesiástica, explicando algumas coisas do Apocalipse para nos deixar a par daquilo que nos espera. E nesse tempo difícil, Nossa Senhora vai dizer aqui: esses sinais são claramente indicados nos evangelhos, nas cartas de São Pedro e de São Paulo, e estão se realizando nesses anos. Ela disse isso em 1992 na Itália. Ela vai falar que o primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia. Nossa Senhora vai falar assim, esses erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos, que já não ensinam as verdades do Evangelho, mas sim perniciosas heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. Ele vai dizer em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é uma arma poderosa para quê?
para combater Satanás. Santo Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja Católica, ele vai nos ensinar que no céu há 3 tipos de coroa de glória. Quantas coroas tem no céu de glória? Ele vai falar: a coroa das virgens, que morreram para o seu corpo, consagraram a sua castidade a Jesus. A coroa dos mártires, que morreram para o mundo, que morreram pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, recebem uma coroa no céu e se assentam no coro dos mártires. E a terceira coroa é dos que ensinam. E Santo Tomás vai falar que essa coroa é a mais importante, porque os que ensinam a verdade combatem Satanás, que é o pai da mentira. O padre, o pregador, o bispo, o santo padre, ele tem o dever de ensinar a verdade do evangelho para conquistar corações, porque a verdade é Deus. E o primeiro sinal dos tempos mal, vai dizer Nossa Senhora, é a difusão dos erros. E a difusão dos erros, ela é ensinada somente por falsos profetas que estão fora da igreja, como os protestantes, os maçons, os espíritas, esse povo do diabo. Não! São Pio X diz: o inimigo é esperto, e os golpes que ele está dando são dentro da igreja, porque destrói mais fácil o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos teólogos da igreja têm escritos em verdade sobre a fé católica? Há tempos a igreja teve os seus hereges, por exemplo, como Nestório, que negou a maternidade divina de Maria. Sempre aprenda uma coisa, meus amigos: o erro e as heresias nascem dentro da igreja. Nestório era bispo e começou a dizer o quê? Nossa Senhora não é mãe de Deus, ela é mãe só da parte humana. Aí teve o concílio, combateram Nestório, e veio a segunda parte da oração: Santa Maria, mãe de Deus. Aí veio um outro sacerdote chamado Berengário. O que ele fez? Negou a presença real de Jesus na Eucaristia, dizendo: Jesus Cristo não está presente na Eucaristia, foi retirado da igreja. Veio quem? Pelágio: nós não necessitamos da graça de Deus para vencer o pecado, basta a boa vontade. Aí veio Lutero, rasgou o corpo de Cristo, introduziu o protestantismo, e a heresia sempre vem nascendo dentro da igreja. Sabe o que é engraçado? Nesse tempo, os concílios comungavam, mandava embora, esses caras vazavam da igreja católica. E hoje em dia, eu estive agora recentemente pregando nos Estados Unidos, 2 vezes esse ano, foi uma bênção. Em um dos grupos de oração que eu estive pregando, estava fazendo uma pregação falando sobre o tempo da iniquidade, e comecei a me levantar contra o pecado da homossexualidade, porque parece que naquela nação é uma podridão, né? Tudo que aprova nos Estados Unidos vai pelo mundo. Que raiva quando a corte americana aprovou a homossexualidade. O povo do Facebook veio todo mundo colocando o quadrinho colorido, e todo mundo que estava no meu Facebook, que começou a colocar aquela porcaria, eu bloqueei, porque eu sou a favor da família. Homem com homem dá bicho no pé, só homem e mulher que gera família. Eu sou contra essa porcaria de homossexualidade. E aí, meu irmão e minha irmã, sabe o que acontece? O Papa Leão XIII dizia: a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Os grupos LGBTs começam a reivindicar os seus direitos. Só que eles não reivindicam o direito de ser homossexuais, eles querem reivindicar o direito de eu não poder pregar contra, eu não posso falar. Se é pecado, pecado mortal, a Igreja Católica tem 4 pecados que clamam diante de Deus: aborto, homicídio, não pagar devidamente seu funcionário e a homossexualidade. Você não tem noção quando o homem está transando com outro homem, a gastura e o nojo que gera no coração de Deus uma relação anal. Você não tem noção como isso daí é algo demoníaco. E aí eles vão e começam a reivindicar direito. Vocês não podem falar contra porque vocês são homofóbicos. Aí eles querem gaysificar os nossos filhos na escola, querem implantar famigerada ideologia de gênero, ensinando a perversidade e moral nas nossas escolas. E aí isso daí vai tomando conta da mídia. Por quê? Porque eles têm dinheiro. Porque Satanás sustenta essa obra de iniquidade. Grandes fundações internacionais patrocinam essa porcaria de aborto, de ideologia de homossexualidade. E aí, meu irmão, minha irmã, sabe o que vai acontecendo na igreja? Os profetas vão ficando calados porque tem medo de perseguição. Eles querem fazer aquele negócio do bom mocismo, paz e amor, bicho. Eu quero paz. Paz com o inferno?
Jesus Cristo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada. É guerra espiritual, é brigar com o demônio, é brigar contra a mentira, é brigar contra o pecado. E esse pessoal fica disseminando isso, aí vai tomando conta da mídia, aí vai entrando dentro da igreja católica uma mentalidade diabólica. Ah, você tem que amar. Desde quando amar uma pessoa é ser conivente com o erro dela? Desde quando amar uma pessoa é saber que ela está no pecado e falar: parabéns, meu irmão, continua indo para o quinto dos infernos e dá um beijinho na testa do diabo quando você chegar lá? Amar a pessoa é dizer a verdade. Por isso que eu era fã do Papa Bento XVI, porque ele dizia: a caridade sem a verdade cai no sentimentalismo. Bando de pregadores sentimentais que tem medo de falar a verdade, que tem medo de ousar a profetizar sobre os púlpitos, que tem medo de colocar a doutrina da igreja na cara desse mundo apóstata e que deu as costas para Deus. Aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, no grupo de oração, comecei a pregar contra. Aí aconteceu que um casal de namorados se sentiu ofendido. É claro, Santo Agostinho vai falar que a reação imediata à verdade é o ódio. Eu estou lá cutucando o pecado. Por que eu estou cutucando o pecado? Porque eu tenho o desejo da libertação do meu irmão. Isaías capítulo 58, versículo 1: clamai em alta voz sem constrangimento, denunciai ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacó os seus pecados. Deus me manda denunciar o pecado para que a pessoa, movida pela graça do Senhor, entre no processo de arrependimento e busque a Jesus para ter uma vida nova em Cristo. O que aconteceu? Era muito gostoso para ele morar com o namorado, transar com o namorado, estar na vida de pecado. Aí ele chegou para os coordenadores do grupo: eu me senti ofendido, ele me julgou. Sempre essa merda desse discurso falso e mentiroso. Aí o que aconteceu? Na segunda vez que eu fui para os Estados Unidos, eu recebi informação: o pessoal do grupo X não deixa você voltar novamente, porque o casal de namorados se sentiu atacado, disse que iria sair do grupo de oração, e que se você voltasse lá, eles não iriam mais, porque eles se sentiram ofendidos. Então você não vai mais poder pregar, porque eles estão sendo acolhidos, porque você julgou eles. Eu falei: raça de víboras perversas. Isso não é a misericórdia que eu preguei ontem. Misericórdia é acolher o pecador, mas não ser conivente com o pecado. Vê? Quando os nossos expoentes da fé católica vão em programas televisivos, todos os caras do mundo secular de entrevistas de programa entram na parte moral: homossexualidade. Não tem que amar. Amar todo mundo sabe que tem que amar. Dou-vos o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas vocês percebem que a palavra amor, ela vai sendo ridicularizada nesses tempos? Amar significa querer o bem do próximo. E aí, meu irmão, dentro da minha própria igreja, eu fui proibido de pregar num grupo de oração, porque eu falei contra o pecado da homossexualidade. Editoras católicas publicando livros que endossam a homossexualidade e dizendo que a igreja está fechada e que precisa se abrir para isso. A mídia secular tem olhado para as palavras do Papa Francisco, distorcido o seu conteúdo e dizendo: o Papa diz, quem sou eu para julgar? E aí o movimento LGBT usa a foto do Papa Francisco, aí o pessoal começa a ir na igreja. Aí teve um programa lá da TV Aparecida, que um apresentador, acho que chamado Rodolfo, defendendo os homossexuais, falou assim: nós somos a igreja de Francisco agora, como se Bento XVI fosse um demônio, como João Paulo II, todos os papas eram podres, só o Francisco que é bom. E aí eles falam: abriu-se as portas da igreja, é o Papa da humildade, que aceita os homossexuais. Cadê um documento pontifício do Papa falando: vai lá, come um outro por aí? Cadê isso daí? Cadê o Papa endossando a homossexualidade? Cadê a distorção da moral católica? Cadê o documento falando que é para as pessoas de segunda união comungarem? Porque virou festa no Brasil agora, né? Casal de segunda união, vamos acolher. O problema não é acolhimento, o problema é a doutrina, não está no sacramento da igreja. Precisa buscar nulidade para depois comungar, porque o corpo de Cristo não pode entrar no corpo sujeito ao pecado. Isso é bíblico. Eu não posso mudar a doutrina da igreja católica.
das vezes que eu já preguei encontros que pessoas que vivem no pecado da homossexualidade vieram partilhar comigo pedindo mudança de vida. Agora o movimento homossexual fez o que com os psicólogos? Um homossexual não pode chegar no psicólogo dizendo que ele quer mudar de vida e que se ele é homossexual, ele quer viver a heterossexualidade, ter possibilidade de casar com uma mulher, ou a mulher casar com um homem. Eles estão barrando tudo quanto é lugar. Vocês podem barrar o código de psicologia, mas os profetas da igreja, vocês não vão barrar. Vocês não vão barrar. Fui fazer uma pregação no Paraná. O cara homossexual sentou na primeira fileira, xuxinha no cabelo, camisetinha dobrada, fazia assim, mostrava, mordia o dedo. Eu falei, meu irmão, dessa fruta que você gosta, eu repreendo ela. Olha a esposa que eu casei, dá licença. Eu gosto daquilo. É aquilo que o papai me deu. Aí eu vendo o cara daquele jeito, eu falei assim, eu acredito no poder do Evangelho. Eu acredito na profecia do Espírito Santo. Eu acredito no poder da verdade que é eterna. E ali, meus irmãos, eu fui e comecei a pegar as passagens bíblicas que falavam sobre a ofensa a Deus pelo pecado da homossexualidade. Mas o pessoal pega a Bíblia hoje e começa a interpretar, dá a sua livre interpretação. Não é o que esse pessoal da Globo fez agora? Com o negócio do aborto, falando contra a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então quer dizer agora, globais, que vocês são teólogos, vocês são teólogos do Satanás. Nossa Senhora é virgem antes, durante, após a gravidez, quer vocês queiram ou não. Quer vocês queiram ou não. Aí peguei Levítico 18, 22, Coríntios 6, 10 e comecei a pregar. Comecei a denunciar o pecado e falar do arrependimento. Aquele cabra saiu da pregação, e quando eu ia começar a outra, ele chegou lá na frente e pediu o microfone que queria falar algo. Eu só deixei porque ele estava mudado, trocou de roupa, estava melhorado, o conteúdo dele externo já estava diferenciado. Ele chegou e catou o microfone e falou assim: obrigado, pecador, por você ter dito a verdade na sua pregação, porque eu cheguei aqui com a minha homossexualidade, fiquei provocando você enquanto você pregava, mas enquanto eu te provocava com o meu gesto, você me provocava com o Evangelho. A palavra entrou no meu coração e eu vou lutar pela batalha da minha normalidade sexual. Sabe o que o povo de hoje pede? Eu vou te mostrar aqui, ó. Quem já falava isso daqui era o nosso profeta messiânico, Isaías, capítulo 30, versículo 10. Eu fico bobo como a palavra do Senhor é exata. Olha o que ele diz aqui, ó. E dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não nos anuncieis a verdade. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Você é convidado para pregar no Globo, irmão, pega leve. Vem, só fala do amor aqui. Dá um afago pra gente aqui. O pessoal está muito sofrido. Sabe por que o pessoal está sofrendo? Por causa do pecado mortal. Essa desgraça que cria sofrimento na vida das pessoas. É isso que cria catar pobreza. Sabe por que o nosso país está nessa porcaria, dessa miséria? Você viu a leitura de hoje? Volta um pouco. 1 Reis 17. Quando o profeta Elias chega para Acabe e diz: pela vida do Senhor Deus de Israel a quem eu sirvo, durante 3 anos não haverá chuva e nem orvalho, senão quando eu disser. A palavra do profeta fechou o céu. Por quê? Porque a nação de Israel estava no pecado. Os governantes estavam no pecado. Jezabel e Acabe, que estavam na frente do povo, estavam fazendo mal aos olhos do Senhor. E sabe por que depois que Elias profetizou, ele teve que fugir? Porque Jezabel queria matar ele.
Porque quando parou de ter a chuva, parou de ter trigo. A economia do país, ela gerava por causa do trigo. Não tinha chuva, não tinha trigo, não tinha dinheiro, foi o caos da pobreza. O pecado levou aquela nação à falência. Esse povo do PT, essa porca dessa nossa presidente, essa mentirosa, esse comparsa dela, esses governantes corruptos, satanistas, maçom, seguidores do diabo, estão clamando vingança a Deus. E a pobreza está vindo sobre a nossa nação, a indigência, o aborto, o gaysismo, porque esse povo não quer se converter. Então sobre a chibata do Senhor, mas eu creio nas promessas que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vai se levantar o resto e nós vamos ver a restituição da nossa nação. Eu acredito na misericórdia. E aí não quer que profetiza? Vai pegar em canal de televisão hoje católico, não quer que fala nada. Aí ontem à noite eu estava na casa do Noé, na arca do Noé. Eu, a minha esposa, Moisés e a família dele. Aí a gente começou a dar uma zapeada nos canais de televisão. Os protestantes estão tomando a mídia. Às vezes a gente liga num canal católico, está lá um programinha de boiadeiro, que não te leva a ter nenhum amor por Jesus Cristo. Às vezes o cidadão faz uma coisa mais justa do que a justiça divina, provoca sensualidade nas mulheres em vez de piedade. Ninguém para, porque o dinheiro manda em tudo. O dinheiro manda em tudo. Saiba disso. Aí a gente vai lá para os canais dos pastores. Aí passou um pastor ontem que eu falei, eu não acredito que esse cara existe, um tal de Agenor Duque, sei lá se esse é o nome do infeliz. Enquanto o mundo está vivendo um cataclismo espiritual, as pessoas estão vivendo desgraçadamente no pecado, o cara só me prega de prosperidade o tempo inteiro. E aí eu fico vendo aquele povo simples. Eu não sei o que tem na cabeça desse povo que engole qualquer mensagem. E porque a prosperidade vai vir sobre a tua vida, o povo pula. E você vai atropelar o diabo. E porque se você viver na miséria tal. Aí começa a aparecer, compre o olhinho da unção e as 5 pedras de Davi por apenas R$1.000. Eu falei, não se fala do amor a Jesus, não se tem um testemunho de conversão, não se fala de vida oracional, só prega mentira e só tem interesse. Eu falei, enquanto os falsos profetas estão atravessando a escola do Macedo, né? Vem Valdomiro, o Hernandes, esse povo do Satanás, vem vindo uma fileira dos falsos profetas que foram gerados no ventre podre de Lutero. Muitos pregadores estão com a trava na boca, não querem profetizar. O movimento do mal vem tomando força, e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo vai vivendo aquilo que o catecismo dizia no parágrafo 675. Antes do advento de Cristo, a igreja passará por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Nós estamos com a fé abalada. As agitações do inferno estão vindo contra nós. As nossas convicções estão mudando. Aqui na igreja todo mundo aplaude quando se fala de família. Aqui na igreja, quando se fala de um homem e de uma mulher, todo mundo aplaude. Eu quero ver, jovem, na sua universidade comunista, tomada pelos ateus e pela maçonaria, onde Jesus Cristo é colocado de escanteio e a revolução sexual impera nesses ambientes, se você é testemunho convicto da família lá no meio dos maus. Eu quero ver no seu ambiente de trabalho. Aqui quando a gente está em casa e está protegido, todo mundo, ei! Quando Jesus entrou sobre o burrinho, foi hosana para tudo quanto é canto. Mas na hora da cruz, quem estava lá com o Senhor Jesus? Você pode ter certeza. Eu quero ver esse seu aplauso e essa sua convicção na hora de extremidade. Porque esse povo não vai parar. Eles vão vir até o final. Eu fico olhando como que é o povo do mal, né? Karl Marx, o cara criou ferida na bunda,
deixava de tomar banho para escrever o manifesto comunista e tinha aliança com Satanás. Esse povo parece que serve o diabo e paga o preço para colocar a sua extensão da sua vontade na face da terra. Agora nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, parecemos um povo minguado que perdeu as forças. Toma vergonha na cara, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não lembra daquela palavra do Senhor não, viu? Se você não me testemunhar na terra, eu não vou testemunhar você perante o meu Pai. Os covardes vão ao inferno, gente. Olha para essa pessoa e fala assim, lugar de covarde não é no céu não, viu, meu querido? Aqui na Diocese de São Miguel, teve um grupo católico defender a homossexualidade. Vocês ficaram sabendo disso daí? Parabéns, seus hereges. Vai indo contra a família, vai indo contra a instituição divina. Você que lutou contra a família, você nasceu o quê? Da barriga de um homem, seu infeliz? Mas vai indo contra. Olha aqui, o que um escritor católico chamado Plínio Corrêa de Oliveira disse em 1994. Vê-se a entrada de um esforço metódico dentro da igreja, como nos demais setores da sociedade, não apenas de tolerância, mas de legitimação da homossexualidade, que acabará dando cumprimento àqueles desejos do Parlamento Europeu, que se reconhece a união de pessoas do mesmo sexo, os mesmos efeitos jurídicos de casamento. Considerando-se as heresias mais perigosas, mais carregadas de ódio, mais profundamente dissonantes da doutrina católica, não se encontre nada que destoie mais profundamente dela do que essa legitimação da homossexualidade. Ela está entrando, mas veja-se o modo como penetra. Não é um panfleto apresentado por protestantes, mas por sacerdotes católicos. Há no artigo uma referência ao documento de bispos de 1976, já bem antigo, que convida a uma espécie de mistura entre homossexuais e não homossexuais. Será que essas pessoas já viram o vídeo que esses caras fizeram em São Francisco do concurso do Jesus gay? O cara vai pelado no meio do povo e dá as costas e fica de quatro e abrindo as partes íntimas dele, imitando Jesus todo assim. Aí outro chega, beija ele na boca. Aí o outro chega e faz sexo oral em público lá. Será que eles não veem isso daí não? Será que eles não veem o roubo de verba pública? Quanto que vai ter a parada gay? Será que esse povo não vê o roubo de verba pública da parada gay? O que eles trazem para a sociedade? E aí eles vão querendo cercar. E aí, porque eu falo contra, eu sou homofóbico. Aonde você já viu a notícia de um padre católico, de um missionário católico matar algum homossexual? Porque isso sim é homofobia. Aonde você já viu isso? Não tem em nenhum noticiário. Só que a mídia é toda comprada por esse povo. E aí vem a força da mídia. E esses jornalistas são tudo prostituta intelectual, são tudo pago. Muitas vezes não fala aquilo que tem convicção, mas fala por dinheiro. E aí levantou aquela jornalista do SBT, a Raquel Sherazade, veio um inferno contra a vida daquela mulher, porque ela começou a falar a verdade. Eu não sei que milagre que aconteceu na vida do Silvio Santos, que ele resolveu comprar a briga, porque ele falou que ele não está aliançado com o governo. Mas aí quando eu vi o Silvio Santos falando isso, eu falei, Senhor, o Senhor é misericórdia. O Senhor usou da mula para falar com o Balaão, usa o Silvio Santos para profetizar, porque tem pregador que é tão covarde que Deus acaba usando o homem do baú para falar alguma verdade, né? E vai se difundindo os erros dentro da igreja católica. Não existe um inferno. Programas televisivos. Se o inferno existe, ele está vazio, porque Deus é amor, não vai permitir que ninguém vá para lá. Isso pode se falar. Agora vê se recebe alguma punição um cidadão desse que fala na televisão. Eu vi no programa televisivo um católico chegando lá e dizendo que Chico Xavier era cheio do Espírito Santo, e que o que ele tinha não era mediunidade, era dons do Espírito Santo. Eu falei, nossa, cheio do Espírito Santo? Quando aquele cara estava com a cabeça para baixo, escrevendo, psicografando, quem estava guiando ele é o Deus que eu comungo na comunhão eucarística.
A leitura diz que quando uma pessoa morre, ela não volta mais. Lê a carta de Hebreus hoje da Santa Missa. Não psicografa porcaria nenhuma. Se ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai contradizer a sua palavra eterna. E aí depois vem falar que aquilo não era mediunidade, era dons, como nós da Renovação Carismática clamamos, ciência, profecia, cura e libertação. Aquele que ele tem é um demônio chamado Pitão, que está em Atos 16, que o apóstolo Paulo repreendeu daquela mulher que lia a mão e falava o futuro das pessoas, era cheio do Espírito Santo, porcaria nenhuma. Mas sabe o que acontece? A difusão dos erros, ela é grande, não tem oposição. Os maçons ajudam, os comunistas ajudam, os inimigos da igreja ajudam, é todo mundo protegido. Agora se levanta alguém para falar a verdade, é processo. O cara chega na televisão e fala que o Chico Xavier era cheio do Espírito Santo, e o padre Jônio escreve um livro contra o Espiritismo e é processado. Mas o outro fica livre. Por quê? Porque a difusão do erro é aberta. Eu não vejo nenhuma punição acontecendo por causa disso. Mas vai um pregador começar a profetizar: você é barrado no Brasil inteiro, você não pode entrar na diocese de Cis, você não pode entrar na diocese Y, você não tem carta para vir aqui, você é radical, você assusta o povo. E aí eu fico pensando em você, católico. Quando você vê isso, que tipo de sentimento que perpassa dentro do seu coração? Não tem como não ter um amor verdadeiro pela verdade se você não tiver um ódio pelo erro. Se você vê essas coisas e não se incomoda, significa que o seu cristianismo é de fachada. Você faz parte da apostasia. Você foi agarrado pelo demônio na sua mente. Se você não se revolta contra essas coisas, e você é um cristão passivo, você não está com o Espírito de Jesus Cristo. Então, procura fazer um exame de consciência na sua vida. Porque se você ama a verdade, quando você vê o erro sendo propagado, isso deve causar incômodo no seu coração. Porque a verdade leva as almas para o céu, mas o erro leva as almas ao inferno. Satanás é o pai da mentira. Ele não veio para trazer vida e vida e abundância. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que está acontecendo. O erro está sendo propagado por pessoas que deveriam estar falando a verdade, e eu não vejo uma repulsa dentro da igreja com esse tipo de porcaria que está sendo ensinado por aí. Eu queria que você visse o que é ensinado dentro de um seminário onde estão jovens estudando para ser padres. Pecado original não existe. O diabo, você está brincando que ele existe. Nada existe. Você vai confessar pecado, isso não é pecado. Faltar na missa de domingo não é pecado. Tudo é relativismo. Eu tive uma situação dessa que eu falei: Jesus amado, fui fazer uma missão na Bahia. Terminando a minha primeira pregação, fiz a segunda e tal, aí o sacerdote veio e pediu para ficar conversando comigo, queria bater papo. Aí à noite fiquei lá conversando com o padre. Eu falei: ô padre, o senhor é sacerdote religioso, diocesano? Porque ele estava normal, vestido normal, estava clésima, não estava de hábito, nada. Eu resolvi perguntar para ter assunto. Ele falou: eu sou religioso, mas não estava de hábito. É comum isso daí hoje em dia, né? Os religiosos não usam mais hábito, as freiras tiraram os véus, a sainha está curta aqui em cima, só falta usar mini saia agora, né? Aí fala que é o Concílio Vaticano II que mandou tirar essas coisas. Me mostra algum documento do concílio que manda essas porcaria aí. Não é o concílio não, quem manda isso daí é a pomba gira, viu? Aí eu cheguei e disse assim: ah, o senhor é religioso de que ordem? Eu sou capuchinho. Nossa, eu sou fã do Padre Pio. Já preguei congressos sobre ele, já li uns 10 livros sobre a vida desse padre. Eu sou extremamente unido com o Padre Pio. Eu acho que aquele homem é um zelo de sacerdócio. E talvez a vida de taumaturgo do Padre Pio não houve outra como a dele na igreja. Comecei a falar. Aí eu entrei no assunto e falei: nossa, mas o Padre Pio, segundo a sua filha Cleonice Morcaldi, talvez foi o homem que mais combateu contra o diabo. O diabo? Eu falei: pronto. Não, o diabo não existe. Eu falei: então se o diabo não existe, padre, o inferno também não. Não. Mas e o pecado mortal? Não, Jesus já morreu na cruz. Você não entende o evangelho? O sangue dele já caiu, nós já estamos semidos. Eu falei: heresia de Lutero, justificação. Sabe o que Lutero dizia? Peque, mas peque bem gostoso. Lutero dizia isso, sabe por quê? Porque ele era padre, não tinha um governo da castidade, queria ficar transando com a freira e era um rebelde. Aí ele inventou aquela heresia diabólica na cabeça dele da justificação. Ó, Jesus já morreu, então peca, mas peca à vontade, porque quando você chegar no céu já vai estar justificado.
Eu falei, bonito isso, hein? Eu falei, então, não precisa confissão. Tem um menino lá na paróquia que ele tem um problema com a masturbação. Eu já falei, meu filho, já que você não vai conseguir vencer esse pecado mesmo, não precisa confessar, comunga direto. Eu falei, ainda de tirar a esperança do cidadão, tirou o sacramento. Eu falei, nossa, gente, que tempo que nós estamos. Eu falei que nem Moisés. Eu falei, padre, mas então o pecado pode transar antes da mãe? Pode, se ama. Beleza. Aí eu fui entrar para o meu quarto. Catei o catecismo da igreja, porque para alguns a Bíblia não vale mais, né? Aí você está interpretando ela errada. Aí você tem que pegar o catecismo. Aí quando o cara fala que o catecismo não vale, aí você fala, então cospe no magistério, funda uma igreja protestante, fala o que você quiser, porque se o catecismo não vale, meu filho, o que vale? Quem não aceita, vira aceita, né? Aí eu preparei o sermão. Catei tudo no catecismo, palavra de Deus, palavra dos santos da igreja. Aí no dia seguinte falei assim, vou detonar. Aí eu já falei o que eu sabia, né? Aqui eu sei que eu não volto mais. Porque é assim, irmãos. Você chegou num canto e você abriu a boca, você pode colocar um game over na sua agenda. O povão gosta. Mas o problema não é o povão, muitas vezes é os coordenadores lá de cima que não querem problemas. Os caras querem coordenar, querem ter poder, mas não querem encrenca com o inferno. Gosta de mandar, mas casar encrenca por causa da cruz de Cristo pela doutrina católica, eu tô fora, eu não quero problema. Seus covardes de uma figa. E aí, cheguei lá e falei, vou detonar. Quando eu estou preparando o meu sermão, quem que vem entrando pela porta? E aonde ele senta? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu cheguei e falei assim, Jesus, mas que encrenca que o Senhor me coloca, sentado na hora da minha pregação. Vou mudar o tema, falar de outra coisa. Quando eu estou lá para abrir a Sagrada Escritura, vem aquele sopro do Espírito Santo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Quando eu abro a Bíblia, porventura eu tenho interesse em agradar aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Parece que o Moisés apareceu do meu lado e falou, chupa essa manga. Eu só sei que eu fechei a Bíblia e cantei uma música bem baixo. Manda teus anjos sobre nós. Eu sei que eu sou melhor como pregador do que cantor, tá bom? Eu tô ligado. Eu comecei a pregar a palavra. E aí eu falo para vocês. Nessa hora é você contar com o Espírito Santo. E a palavra do apóstolo Paulo, pois Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de fortaleza e de coragem. E se esse espírito é dado, significa que é algo que não é meu, porque eu não queria falar. Mas na hora que eu estava pregando, eu senti que a autoridade do Espírito veio sobre a minha vida. Aí eu comecei a rachar o pau na palavra. Aí eu gritava, e naquela época eu não tinha hernia de disco, eu podia dar pulo de 5 metros. Agora tem que ficar na boa. Quem nega a existência do demônio sai do âmbito eclesiástico, vai dizer o Papa Paulo VI. E comecei a pagar as passagens da Bíblia falando sobre o demônio. Usei frase de Padre Pio, Agostinho, Leão XIII, Santo Ambrósio e comecei a vir. A existência do pecado, catei catecismo, palavra de Deus, da promiscuidade sexual. Mas eu fui e bradei contra tudo. E ele assim olhando assim para mim. Quando terminou a pregação, eu cantei uma música baixinho. Agora é de verdade. Jesus, manda teus anjos. E aí eu falei, eu não sei o que vai acontecer comigo agora, mas o sacerdote veio vindo em minha direção. Eu falei, o padre vai me dar um soco, vai dar um grito comigo. Quem que é você para afrontar o que eu falei para você no carro ontem? Eu estava com tudo pronto. Só que a graça do Espírito Santo naquele dia foi de uma generosidade tremenda. Porque quando o padre estava vindo, ele abriu os braços, me deu um abraço, começou a chorar e disse assim para mim, vamos na sua livraria que eu vou comprar todos os seus CDs, porque eu quero pegar com profecia e verdade como você fez aqui agora.
É por causa dos ensinos, dos erros, que se perde a verdadeira fé e se difunde por grande parte a apostasia. Estudem, católicos. Eu bato nessa tecla há anos pregando, porque nós temos um professor. Teve um filósofo, Paulo, que chamou o nosso professor de São Moita. Eu achei tão engraçado, cara. Ele é um cara assim, excepcional. O Padre Paulo Ricardo falou que conheceu o único santo na vida dele, que é esse cara. Não vou falar o nome dele, porque ele fica bem no anonimato. E a gente tem umas aulas com ele, e ele falou assim, ó, hoje em dia na Igreja Católica, você encontra uma pessoa disposta ao martírio, sim, para morrer por Jesus. Mas é muito difícil você escutar uma pessoa que estuda para defender a verdade. Porque o estudo exige um sacrifício e uma renúncia de vida. E só quem tem vida intelectual consegue combater os erros do tempo moderno. Porque Santo Tomás de Aquino diz que a igreja precisa de sábios de profunda meditação. Pessoas que rezem e que têm sabedoria. Não se adquire sabedoria sem estudar. Mas é muito mais fácil ficar na frente da televisão, ficar nas redes sociais, curtir a vida, do que se empenhar para defender a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa doutrina católica. Isso daí significa salvação das almas. Salvação das almas. Quantos são os que se comprometem? Entrar na igreja, a gente faz um seminário, que benção, escutar sobre o amor de Deus, isso é necessário. O batismo no Espírito, fé e conversão. Mas nós estamos num tempo de necessidade de um alimento sólido. Porque quando eu fiz o vídeo arrebentando com o pessoal do Porta dos Fundos, começou uma batalha dos ateus contra os católicos. A única coisa que os católicos falavam, Deus te ama, Ele tem misericórdia. Ele falou, me prova a existência de Deus. Se fosse São Tomás de Aquino, ele provava pelas 5 vias e pela filosofia e pela razão. Mas os católicos de hoje não têm condições de fazer isso. Sabe por quê? Porque são preguiçosos e não estudam. E aí vai se difundir nesses erros. E aí é interessante, você liga uma televisão e vê um culto protestante lotado de ex-católicos. Aí eu me pergunto, o que esse cidadão aprendeu no catecismo dele? O que a catequista dele ensinou a ele? O que ele escutava nas suas homilias? O que ele escutou nos retiros que ele participou, nos grupos que ele participou, seja do catecumenato, renovação, cursilho, equipe de... Não sei. O que ele aprendeu na igreja católica? Por que ele abandonou? Aí os caras falam, agora eu me converti de verdade. Mas como que é isso? Cadê a verdade? Cadê o sentimento religioso? Cadê a convicção dele? E aí Nossa Senhora continua, tomai cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos procurarão enganar muita gente, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Depois você lê o Evangelho de Mateus 24. Eu estou fazendo essa pregação porque eu tive um sonho que a minha esposa me apresentou um livro, estava Mateus capítulo 24. Eu não sou de ter sonho profético, essas coisas, mas quando eu tive aquele sonho eu falei, Jesus, eu vou pregar sobre esse negócio. Não estava preparado, mas eu estou confiando em Deus aqui, porque eu não estava estudando, eu estava em lua de mel. Dá uma risada aí, vai. Eu estava estudando anatomia do amor. Eu falei, Deus cuida. Você viu o que a Bíblia fala aqui, ó? Muitos surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Jesus fala de uma grande quantidade, aqui ele não fala de poucas pessoas sendo enganadas. Meu irmão, minha irmã, só vou te falar uma coisa, hein? Vigia. Seja muito sóbrio. Seja muito convicto daquilo que você crê. Só que agora tem uma coisa que eu não sei nem o que eu falo para você. Você sabe o que São Gregório Magno disse? Que no final dos tempos a doutrina iria desaparecer da igreja. E aí você fala assim, bom, os falsos profetas estão semeando a mentira pelo mundo. Aí dentro da minha igreja eu vou procurar me salvar com a barca de salvação. Aí você escuta a Nossa Senhora falando que a maçonaria eclesiástica tomou conta da igreja, subverteu o evangelho, introduziu heresia perniciosa, não fala mais que Jesus é Deus, não fala mais da virgindade perpétua de Nossa Senhora, adulterou o sentido litúrgico, nega as verdades de fé, e aí você fala, aonde iremos nós?
Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. São Bernardo de Claraval, ele é enfático em dizer: jamais se ouviu dizer que um devoto de Nossa Senhora se perdeu. Por isso que a visão de Dom Bosco é: quando a barca de São Pedro estiver sendo destruída, levantou 2 hastes sobre a igreja, Nossa Senhora Auxiliadora e a vida eucarística. Vai para o colo de Nossa Senhora, que a heresia não te agarra. Junto com ela você vai pisar a cabeça da serpente e você vai ser salvo desse naufrágio da hora final. Porque só com Nossa Senhora para aguentar essa parada aí, meu irmão. E aí olha só o que a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 4,3, escuta isso: porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão à fábula. Diga assim: nesses tempos finais, as pessoas irão apartar o ouvido da verdade e não suportarão mais a sã doutrina da salvação. Isso que você repetiu foi altamente bíblico. Quem disse isso foi São Paulo apóstolo. Estou reproduzindo a voz de um dos maiores santos da Igreja Católica. E aí Nossa Senhora continua aqui, ó: o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Está citando a Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nossa Senhora continua citando a Bíblia, eu vou ler o que ela disse aqui. Surgirão entre vós falsos mestres. Estes tentarão difundir heresias desastrosas e se voltarão até contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão com eles, como eles, uma vida imoral, e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Movidos pelo desejo de riqueza, enganar-vos-ão com raciocínios errôneos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. Movido pelo desejo de riqueza. Eu tenho medo do que acontece no meio da música católica hoje. Você vai chamar alguns músicos para cantar, 50, 60 mil um show, só fica em hotel, caro, na orla da praia. Vê se você cata um cara desse rezando o rosário. Vê se você pega um cara desse diante do Santíssimo Sacramento, ou como São Domingos, com os braços abertos diante da cruz, chorando, falou: quem salvará ele, Jesus? Vê se vocês catam esses caras profetizando, só pede cura e milagres. E aí o povo só vai atrás disso hoje em dia. É como no Evangelho, meus irmãos. Eu não estou falando que Jesus não quer curar e não quer fazer milagres. Mas em João 6, quando ele estava fazendo o milagre, tinha uma multidão, mas na hora da cruz o abandonaram. Sabe por quê? Que esse discurso de milagres ele tem uma força potente? Porque você não arruma encrenca, porque você ganha mais dinheiro, porque os eventos são lotados. E aí eu falei para vocês, esse evento aqui do Convertei-vos não é brincadeira. Antes de pregar, eu fiz um vídeo na internet falando da provação, que o sogro do Moisés morreu de câncer. O Paulo teve um ano que só Jesus na causa. E quando eu termino a minha pregação à noite, a minha esposa bate o carro. Eu falei: Jesus amado, é o preço da verdade. No mundo espiritual acontecem umas coisas. Não vai se levantar depois falando que eu não prego sobre cura e libertação, que você está sendo enganado pelo diabo. Eu rezo por cura, rezo por libertação. Quero ver, eu não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que batem numa mesma tecla. Enquanto o turbilhão está acontecendo, as pessoas só estão numa coisinha só. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém. E aí só pensa em dinheiro, 50, 60 mil um show. Quando que uma diocese pobre e uma pessoa pobre vai poder ver um show desse? Jamais. Show de sacerdote, 120 mil reais, 130 mil reais. Para pobre? Nunca. Só pela televisão com bombril em cima da antena. Mas não tem problema não. Se vocês forem pobres e não tiver dinheiro, nós não temos um ministério potente, mas tem um alegrai-vos do Senhor que leva você às regiões celestiais para fazer um louvor ao Senhor Jesus Cristo e à sua Mãe Santíssima Igreja. Eu nunca fui um pregador de multidão no meu ministério. Eu nunca pedi isso para Jesus. Eu falei: Senhor, me leva para onde ninguém quer ir.
Eu lembro quando eu fui no Piauí e preguei um evento, desculpa, mas é verdade, tantas pessoas que não tinham nem dentição na boca, e você não pode fazer uma pregação, você tem que ser catequético, falar pausado, perguntar se eles estão entendendo, começar a contar uma historinha atrás da outra, aí depois as pessoas vêm chorando, agradecendo você com tanto amor, falam, meu filho, é tão difícil alguém querer vir aqui pra gente. Aí depois você bota a cabeça no travesseiro e você começa a imaginar os apóstolos indo pregar a pé, São Paulo passando naufrágio no barco para salvar 1, 2 almas. Aí você começa a ver São Paulo da Cruz, que queria converter o penitente, se flagelava em cima do negócio da pregação para conquistar uma alma. Aí você vê São Francisco Xavier dizendo que se tivesse almas do outro lado da ilha, ele iria mesmo que fosse a nado. Aí você começa a ver o coração. Aí eu lembro da profecia do tempo do fim: diante do crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Será que eu tenho reta intenção pelo meu trabalho a Jesus, pelo meu serviço a Jesus? Será que eu tenho amor à verdade mesmo? Ou é a minha reputação pessoal? É aquilo que eu ganho com o evangelho? É uma coisa séria, irmãos, a se refletir essas coisas. Nossa Senhora continua aqui denunciando aqui, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo que eu tenho para estar pregando aí? O segundo sinal que Nossa Senhora vai falar é sobre as guerras, mas eu não vou falar isso. Eu vou falar sobre o outro sinal do tempo difícil, tá? Beleza? Depois você estuda, é as guerras, mas eu vou falar sobre esse daqui agora, o terceiro. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiel a Jesus e ao seu evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Durante esse tempo, o evangelho será pregado por toda parte do mundo. Eu quero dar um alerta para vocês aqui, igreja. Padre Gabriele Amorte, exorcista da Diocese de Roma, diz: o Estado Islâmico é Satanás. Esse povo já tentou por diversas maneiras destruir a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os turcos já tentaram invadir Roma na Batalha de Lepanto. Eles colocaram mesquita em Roma. A maçonaria colocou casa lá. Os satanistas estão lá. Eles estão querendo acabar com a fé católica de qualquer maneira. Mas o mundo islâmico está em ascensão profunda. O noticiário veio para a mídia, porque William Bonner não tem coragem de falar no Jornal Nacional da perseguição aos cristãos, porque você é funcionário da maçonaria. Mas eles estão degolando os cristãos. Tem cidades que eles entram tomando as igrejas, queimando as igrejas, levando as pessoas às piores torturas, cortando a cabeça, matando, fazendo violência sexual. Eu quero te dizer uma coisa: com a ajuda do PT, de Lula e companhia, esses caras estão vindo para o Brasil. E eles vêm querer fazer ecumenismo aqui com a gente, capaz. Eu não quero união com o mundo islâmico. Esse povo não quer paz. Eles querem as nossas cabeças. Mas há o povo que mata o povo. É mentira! O Alcorão manda matar cristão. Eles estão chegando no Brasil na surdina, comendo pela beirada. Só que é o seguinte: passa em frente a uma casa islâmica, sabe como que eles fazem? Os caras chegam e te dão R$100. Por que você está me dando esse dinheiro? Porque o meu Deus é providente. Aí o cara fica encantado quando ele vê uma nota de 100. Você está precisando de alguma coisa? O cara pergunta. Minha mãe está doente, vamos lá na sua casa fazer uma visita. Oi, senhora. Entra com aquela indumentária branca, né? Com pompa de religioso. A senhora precisa de alguma coisa? Toda educada, né? Os caras sabem ganhar. Você acha que eles são bobos? Parece que são bobos. Bobos somos nós, os filhos das trevas são espertos. A senhora está precisando de alguma coisa? Estou precisando de um remédio. Eu compro aqui agora. Mas você, minha irmã quer fazer uma faculdade. Nós temos uma faculdade, da nossa faculdade do Islã tal. Ela não tem jornalismo, estuda. Aí ele vai levado para a mesquita, o cara. Aí quando ele entra dentro da mesquita, ele falou: lá na tua igreja você adora o seu Deus de tênis, aqui na minha não. Aqui na minha eu quero respeito. Já come o psicológico do cara. Sabe por quê? Porque a maioria dos católicos são como vocês. Na hora da missa antes está todo mundo batendo papo. Quem estava rezando aqui de vocês? Vocês estão se preparando para comungar o Senhor. Parecia o que parecia isso daqui? Tudo menos uma igreja. Só que vê se lá é desse jeito como é aqui com a gente. Não é não.
Aí ele vai, bota pânico no povo, e ajoelha, que eu não sei o que lá. Aí o cara não tem convicção nenhuma da sua fé. Só que na sociedade tem uma lei que rege o ser humano chamada lei da reciprocidade. Esse negócio é terrível. O cara te dá alguma coisa, ele te dá algum presente, te beneficia de alguma maneira, você fica com um desejo intenso de retribuir a pessoa. E se você não retribui, você sente meio que uma culpa dentro de você. Aí o cara recebeu os R$100, a mãe dele recebeu o remédio sendo comprado, e a irmã dele está numa faculdade estudando de graça. Ninguém fez isso pelo cara. Aí o cara vai e começa a mostrar um zelo, um conhecimento. Aí ele começa a falar contra a divindade de Jesus Cristo, começa a falar contra a igreja católica. Como um cara é um ignorante na Bíblia, não conhece porcaria nenhuma de doutrina católica, ele não argumenta, ele é engolido pela mentira do diabo. Aí sabe o que acontece? Ele vai para o Islã. Só que aí chega um determinado dia, o cara, ele é sorteado para ir para a jihad. Sabe o que é jihad? É a guerra santa. Aí ele chega para a mãe dele: mãe, eu fui sorteado para ir para a jihad. Aí o que eu faço? A mãe do cara recebeu o remédio, a irmã está fazendo faculdade, eles estão atrelados à lei da reciprocidade. Mas claro que vai. E qual que é a bênção que você ganha na jihad? Se você morrer, você vai para o paraíso com 31 virgens. É isso aí. É o que eles dizem. E aí o que eles mandam você fazer na jihad? Passar o fio da espada a quem? Os cristãos e todos aqueles que se opõem à doutrina islâmica. Depois que o cara cortou a cabeça do primeiro, ele é tido como rei. O demônio da morte entra nele, porque é o homicídio. Ele começa a fazer uma ação satânica. Eles estão fazendo isso fora, mas eles estão entrando dentro. Sabe onde que eles estão recrutando? Nas favelas. Eles estão indo nas favelas, onde não tem show católico. Aí eles catam as crianças famintas, sem amor, sem carinho, e começam a doutrinar eles. Só que os caras são firmes. Quando dá o horário da oração, eles se ajoelham onde eles estão, eles fazem as orações públicas dele. Eles não têm vergonha, eles não comem carne de porco. Quando eles foram numa batalha com os Estados Unidos, os americanos disseram: nós mergulhamos as nossas balas na carne de porco. O exército inteiro deles se rendeu, porque eles falam que se tocar na carne de porco vai para o inferno. Eles preferem morrer. Eles são fiéis ao Alcorão. E sabe o que isso daí gera? Fidelidade pelo testemunho. Eles vão arrastando uma multidão. Eles estão querendo tomar o Brasil para o Islã. Você não viu aquele deputado Jean Willis? Acabou com o estudo católico nas escolas. Parabéns pelo feito da maçonaria. Subverteu o ensino da religião. Para quê? Para levar a sodomia às crianças. Eles não estão pedindo a instalação do estudo islâmico nas escolas? E eles não chegam aqui e falam que a gente é de paz? Fica fazendo cara de bonzinho? Deixa eles proliferar, que você vai ver o pescoço da sua esposa na mão deles assim, se ela não começar a seguir lá para vocês verem. E não se levanta a igreja não. E esses caras querem ficar se infiltrando no clero, tirando foto com bispo, com cardeal e mandando pra Síria. Aqui a gente é unido, ó. Unido, caramba! Sabe por quê? Porque não tem união entre Jesus e Satanás. Jesus é o lado da verdade, e vocês dizem que ele não é Deus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Eu vejo o cara de católico que está com medo tremendo agora quando começa a falar disso. Não, você não pode falar assim não, porque eles vêm, jogam bomba, mata. Eu estou ligando para isso. Quem tem medo deles é o Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, que só faz problema com a igreja católica porque tem medo de jogar bomba. Eu não tenho medo de receber bomba na minha casa. Eu tenho medo de não falar a verdade que o evangelho do meu Senhor manda. Reze, igreja. Pede para Nossa Senhora, porque a batalha de Lepanto era essa. Os muçulmanos queriam tomar a igreja. O Papa Pio V mandou os homens para a guerra. E eles foram no barco, número inferior. Os muçulmanos numa multidão. Sabe o que aconteceu? Papa São Pio V foi ajoelhar e começou a rezar o rosário de Nossa Senhora. Papa São Pio V cai num êxtase. Olha, meu Deus do céu, eu comecei a falar disso, subiu uma gorfada, eu mordi a língua. É um negócio esquisito, gente. É sério. É uma batalha, é esquisito essa coisa aí. Papa São Pio V caiu num êxtase e viu que o vento veio a favor dos católicos, veio contra os muçulmanos, e quando eles começaram a guerra, com número inferior, eles venceram a batalha, e Nossa Senhora deu a vitória para a igreja católica. E nesse dia, o Papa São Pio V instituiu a festa do Rosário. Se você quiser entender um pouco mais, estuda a Batalha de Lepanto. Sabe como que isso daí foi vencido?
pelo Santo Rosário. E aí eu falo para você chega para mim e fala assim: Anderson, eu não sei pregar, eu não tenho uma memória, eu não sei fazer discurso. Mas você sabe fazer o rosário, não sabe? Sim ou não? É isso que Deus está pedindo. Reze pela igreja. Você não consegue perceber que a igreja está sendo invadida? Você não tem esse olhar profético? Você não consegue ver que pelo sínodo das famílias chegou um sacerdote: eu sou homossexual e moro com outro parceiro meu. Você não percebe? Eu quero os meus direitos. Você não percebe que a coisa está feia, gente? Você não tem um olhar assim? Você não fala: Jesus amado. E aí o que nós faz? Reza, gente. A sua alma está em jogo, a sua família. E aí, meu irmão, se liga só aqui num negócio aqui, ó. Nesse tempo de crise intensa, olha o que Nossa Senhora em Salete vai dizer. Eu adoro as profecias de Nossa Senhora. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco. Aí, ó, esse negócio é antigo. Abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Segura aqui para mim, por favor. Você sabe que o Papa Bento XVI teve que intervir no mosteiro porque tinha uma freira fazendo polidense dentro de um mosteiro de São Bento em Monte Cassino? Eu fui ter aula com uma professora de teologia que é ela que mais negava as verdades, uma consagrada. Nossa Senhora diz que as pessoas consagradas irão perder a fé. E aí eu tô lá conversando com um menino que eu fui pregar um retiro no estado do Brasil. Ele falou: pô, cara, eu tô no seminário e o reitor me manda pra psicóloga dizendo que eu tô louco porque eu rezo o rosário. O cara manda jogar o videogame, manda jogar bilhar, manda jogar ping-pong. Aí perguntou se eu me masturbava. Eu falava que eu vivia a castidade. Não, cara, você precisa se masturbar porque senão você vai ficar com problema cerebral. Se esvazia um pouco. O menino para ser padre, aprendendo isso dentro do seminário, aonde tem missa uma vez por semana e é onde eles foram proibidos de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Você acredita numa parada dessa? Eu quero adorar, não pode, porta fechada. Vai jogar bilhar, vai jogar videogame, vai jogar bola, vai acessar a internet, vai fazer as coisas do mundo dentro de um seminário aonde é obrigatório ter a vida piedosa. O cara é impedido de ter vida sacramental. Você tem noção dessas coisas? Essas coisas chegam pra gente. Aí eu passo para você, para que gere no seu coração um temor a Deus e ao mesmo tempo a responsabilidade de fazer algo. Meus irmãos e minhas irmãs, como a oração é eficaz nesse sentido? Principalmente a oração do rosário, que depois da Santa Missa é a oração mais forte da nossa fé católica. E aí a Nossa Senhora, olha aplaudir. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Casas religiosas vão perder a fé e muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Livros piedosos não vende, agora maus livros, best-seller. É esquisito, você entra dentro de um metrô, vai no ônibus, todo mundo lendo os 50 Tons de Cinzas, um livro que fala de promiscuidade sexual, tá todo mundo lendo. Código da Vinci e aqueles livros de Harry Potter que o padre Gabriel Amorte falou que Harry Potter é um demônio, o mundo da juventude lê isso, é livros de vampiro, essas coisas, aí pegou de uma vez que é terrível. Agora livro de santo, doutrina católica, vida piedosa, meu Deus do céu, lê nada. Os maus livros abundam à face da terra. O conhecimento do diabo se espalha. A perseguição vem. E aí um amigo meu fez um acampamento de simulação da perseguição da igreja. Ele falou que você entra lá e você vai tipo fazer um contrabando de Bíblia, né? Aí os caras são treinados e o cara vem como com o cara do Islã e te afronta. Quem que é você? Aí você começa a falar, ele fala: eu sei que você é cristão. Aí ele começa a interrogar você sobre Jesus, sobre a Bíblia.
Aí o cara não sabe da resposta, ele fala: eu conheço até a sua Bíblia, que você que diz que você é católico e nem conhece. Aí o cara falou que não encontra, ele falou: rapaz, o negócio é terrível. Agora a última coisa que eu quero falar é um outro sinal que Nossa Senhora vai dar aqui dos tempos difíceis. Esse sinal aqui me dá frio na barriga. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Aí Nossa Senhora vai citar as palavras da Bíblia: levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e levam o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda espécie de engano maligno para fazer o mal. É 2 Tessalonicenses 2, 4 e 9. Agora Nossa Senhora vai citar outra palavra da Bíblia: vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio do qual falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender. Mateus 24, 15. Ela vai dar essa explicação. Filhos prediletos, para compreenderdes em que consiste esse horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Aí ela vai falar o que está em Daniel. Vai, Daniel! Essas palavras estão contidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá essas coisas, mas os sábios compreenderão. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano, e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Gente, quando eu li isso no início da minha conversão, eu era louco para saber, esses 3 anos e meio de perseguição, qual que era essa abominação da desolação. Ainda bem que Nossa Senhora vem e fala para nós. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, desde o nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário, acolhendo a doutrina protestante. Dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. E é nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. Vou pegar para vocês aqui. Padre Pio dizia: é mais fácil o mundo existir sem o sol do que sem a missa. São Leonardo de Porto Maurício, junto com Santa Teresa, dizia: o mundo não está debaixo do braço da ira divina, por causa que a Santa Missa tem sustentado o braço de Deus. E o Papa João Paulo II dizia: a Eucaristia é o coração da igreja. A missa sustenta o mundo, sim ou não? Esse é o golpe final do anticristo. Ele sabe que a missa sustenta o mundo. E o que o demônio quis fazer? Tirar do coração dos católicos a convicção do sacrifício e da presença real de Jesus no Santíssimo. Você já assistiu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Aquilo é a missa. Quando perguntaram para o Padre Pio: como que eu devo me comportar na missa? Padre Pio disse: como Maria Santíssima, as mulheres piedosas e São João se comportaram no Calvário. Eu duvido você assistir o filme da Paixão de Cristo e conseguir ficar dançando musiquinha de anjos. Não vai. Mas aí estão introduzindo isso na missa. Abuso litúrgico, liturgia a gosto pessoal, falta de zelo com o Santíssimo Sacramento. E aí começa a vir o quê? Uma busca principalmente da juventude, pelo quê? Comunhão de joelhos. Algumas moças querem se vestir de maneira mais recatada, modesta, uso do véu. E aí começa uma cruzada contra isso na igreja. Parece crime.
Parece crime. Avisa os nacionais: não deixe o povo comungar de joelhos. Moças, tire o véu da cabeça. Mas eu acho estranho que quando as moças que vêm prostituídas na igreja com roupa leviana, ninguém do púlpito ousa dizer como São Pio dizia: as carnes desnudadas vão queimar no inferno. Ninguém fala nada. Agora, contra a modéstia, contra o recato, contra a moral, beleza. Contra a comunhão de joelhos, contra o silêncio. Quando que nós vemos hoje na missa? Depois que as pessoas comungam, as pessoas fazendo ação de graças. São Pedro de Alcântara comungava e fazia 2h30, 3 horas de ação de graça. Santa Gema Galgani abraçava o corpo e dizia: Jesus, agora você é só meu. As pessoas comungam e ficam conversando. Aí eu me pergunto, qual que é o sentido da missa para eles? Se o momento mais importante para você é quando Cristo entra dentro do seu coração e nós estamos com uma fé tão minguada que nós perdemos o contato de falar com Jesus, o desejo de estar com Ele. Quantos santos da igreja que o coração inchava. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Um dia, São Geraldo Magela, ele estava adorando a Eucaristia. Eu fico vendo como que esses santos são. Ele chegou e disse para Jesus: Jesus, eu te amo tanto que eu queria ser pequenininho para estar dentro do sacrário e ficar do seu lado. Aquele homem era também tão amado por Deus que Jesus fez ele ficar pequeno e colocou ele dentro do sacrário para ficar do lado dele. Isso daí é algo tão impressionante da vida eucarística dos santos, do amor que eles tinham por Jesus, do recato, das maneiras com que eles celebravam a Santa Missa, da ordem. Gente, quando eu estou aqui em São Paulo, eu só vou na missa dos arautos do Evangelho lá na Serra. Todo mundo comungando de joelho, um silêncio sublime, uma liturgia respeitosa. Ali eu posso ser católico. Não é crime comungar de joelhos, não é crime ficar em silêncio. A homilia bem pregada. Mas o que acontece? Satanás começa a invadir o mistério litúrgico. E aí, nosso povo católico devemos ser o quê? De oração incessante pelos padres. Porque Santo Afonso dizia: tal padre, tal paróquia. E quem que o demônio quer pegar primeiro? É eu? Claro que não, é os padres. Porque o profeta Zacarias dizia o quê? Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aí eles querem tirar a espiritualidade do padre, só quer ficar com um programa pastoral, não deixa o padre adorar, não deixa o padre rezar o rosário, não deixa estudar, a homilia fica minguada, não muda a vida de ninguém. E aí, meus irmãos, nós dependemos do sacerdote para a nossa alma aqui na face da terra. Sem padre, sem Eucaristia. Sem padre, sem confissão. Sem padre, sem igreja. Acredita nisso, meu irmão? E aí a gente deveria ser um povo de falar: Senhor, levante sacerdotes profetas. Olha o barulho que o padre Paulo Ricardo está fazendo no Brasil. É Senhor, nos traz padres piedosos. Porque aí vai tendo um relaxo na celebração litúrgica. O católico entra na igreja e ele não consegue mais entender que a missa é um sacrifício. E aí ele vai tendo dentro do coração o quê? É a mesma coisa que os protestantes fazem, uma recordação do que Jesus fez. Aí a maçonaria consegue introduzir essa desgraça, porque eles já mexeram na liturgia até umas horas, para colocar no nosso coração que é simplesmente uma ceia. Tira a noção da presença real de Jesus. E aí nós vamos perder o maior tesouro que nós temos em nossas vidas. E aí sabe o que eu fico chateado? É de ver o falso ecumenismo sendo imperado dentro da igreja. Reuniões de católicos com protestantes, e eu não vejo a convicção sendo falada da nossa fé. Como cantores católicos que mandam tirar a imagem de Nossa Senhora do show, e tantas outras coisas mais. E aí, na sexta-feira, na quinta-feira eu estava em casa, lendo os sermões de Santo Antônio de Pádua. E Santo Antônio de Pádua, ele era um cara obstinado pela conversão dos hereges. Ele não era um cara de falso ecumenismo, não. Ele sabia que a totalidade da verdade só estava na igreja católica, como reafirmou o cardeal Ratzinger no documento Dominus Iesus. E ele queria converter os hereges. E aí eu fico vendo, né? Aquele cara não tinha um pingo de falso ecumenismo. Ele estava pregando sobre a Eucaristia e o herege falava que era mentira, que Jesus não estava presente, que eu não sei o que lá. Quando ele estava quase sendo convencido, o herege chegou para ele e falou assim: então tá bom, Antônio, quero uma prova. Eu vou pegar um burro e vou deixar ele 3 dias sem comer. Eu vou colocar uma ração saborosa para ele e você coloca o Santíssimo Sacramento. Se o burro sair da fome e se prostrar diante da Eucaristia, eu me converto à fé católica e abjuro a fé protestante. Mas se ele não se dobrar, eu não vou querer na Eucaristia. Santo Antônio era um homem de confiança inabalável em Deus. Ele propôs o desafio na hora. Só que quem celebrou a missa da consagração eucarística foi Santo Antônio. Meu Deus do céu, aquele homem consagrando, hein? Ave Maria.
colocou Jesus no ostensório e ficou parado. O burrinho 3 dias sem comer aquela ração cabulosa. Me diz uma coisa, meus irmãos: animal tem racionalidade, sim ou não? Claro que não. Primeira coisa que ele ia fazer é o quê? Ração. Os santos da igreja, eles são tão, mas tão cabulosos contra o inferno, que quando o burro saiu da cela, Santo Antônio foi logo e começou a pregar para ele: ó criatura de Deus, estás em minha mão o corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde prostrai-vos ante vosso Deus e depois alimentai. O burrinho passou pela ração, falou: a paz de Cristo. Chegou, se prostrou diante do Santíssimo Sacramento e só depois foi lá. O burro se prostra, a gente também tem que adorar. Santo Antônio falou aqui para você, Satanás, que a missa é uma representação. Representação é na igreja do Valdomiro. Se você for lá, você vai comer pão de padaria, suco de uva no Macedo, no Agenor, em quem for. Você vai no culto protestante, é a mesma coisa do que você ir na padaria da esquina da sua casa, comprar uma bisnaguinha e um chapinha, pãozinho e suco de uva. Mas a igreja que foi fundada sobre o sangue do Cordeiro, quando você vai para o altar, entra nos seus lábios o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda de pé a Eucaristia, a igreja, a verdade, a profecia, o Espírito Santo. O demônio vai se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acontecerá o triunfo do Imaculado Coração.